Oi, pessoal! Hoje eu vim falar para vocês sobre o livro A Ilustre Casa de Ramírez, de Eça de Queiroz. Trata-se de uma publicação póstuma, foi publicada em 1900, um pouquinho depois da morte do Eça. O Eça de Queiroz é um dos maiores nomes, na verdade, é o maior nome do realismo português. Nós estamos então diante de um livro escrito em Portugal, é literatura portuguesa e faz parte da terceira geração do Eça. O Eça estava numa fase em que, digamos que, ele muda um pouquinho os seus objetivos na escrita. A crítica à burguesia e seus valores vai ser substituída, então, pela valorização do país, do povo português, do interior, só que sem abandonar a perspectiva observadora e realista e a ironia. Então, o Eça de Queiroz vai valorizar a pátria? Vai, mas de modo crítico. Não se trata aqui de um nacionalismo ingênuo, de um nacionalismo tolo. Jamais quem conhece Eça de Queiroz conseguiria, acho que, escrever um livro em que não houvesse muita crítica a alguma coisa. Quando a gente fala de realismo, lembremos que o realismo vem depois do romantismo, faz oposição aos ideais do romantismo, e o realismo se preocupava com a realidade imediata de Portugal, com a realidade imediata das coisas. Havia objetivismo, havia negação de idealização, e o realismo tinha surgido quando ali no país? Lá por volta dos anos de 1860, com a questão Coimbra. O que era a questão Coimbra? Ela envolveu uma troca de críticas públicas, uma troca de cartas entre Antônio Feliciano de Castilho, que defendia os ideais do romantismo, e Antero de Quental, que defendia os ideais realistas. Quem venceu, digamos assim, se o realismo vem depois do romantismo, foi o Antero de Quental e os ideais realistas. E como estava, gente, Portugal na época em que Eça de Queiroz escreveu o Nossa Ilustre Casa de Ramírez? Gente, Portugal teve um passado glorioso, foi uma grande potência, um grande império ultramarino, mas no momento em que Eça de Queiroz escreve, está com um presente extremamente decadente. O livro possui 12 capítulos e tem narrador terceira pessoa onisciente, que sabe de todos os pensamentos, sentimentos e emoções dos personagens. E esse narrador foca no Gonçalo e inclusive se intromete na narrativa, às vezes dando suas opiniões, por exemplo. A história vai se iniciar com Gonçalo Mendes Ramírez, conhecido como Fidalgo da Torre. Esse é o nosso protagonista, o Gonçalo Mendes Ramírez, e ele estava lá na velha aldeia de Santa Irineia, que era onde ele morava, em Vila Clara, então um lugar mais rural, digamos assim, de Portugal. E o Gonçalo estava trabalhando na escrita de uma novela histórica, que ele vai chamar de A Torre de Dom Ramírez. E essa novela histórica seria publicada no primeiro número de uma revista que era nova, ainda ia sair, o Anais de Literatura e de História, que estava sendo fundada por um grande amigo do Gonçalo, que era o José Lúcio Castanheiro. E de onde o Gonçalo escreve, ele avista a antiquíssima torre, que inclusive estará na novela. Nós temos, gente, aqui no livro duas grandes narrativas. Uma é a do próprio Gonçalo Mendes Ramírez e o que está acontecendo com ele. Outra é da novela que ele vai escrever e nós vamos acompanhar ali os acontecimentos que ele vai trazer. A gente vai acompanhar a escrita dessa novela, o que ele escreve nela. A cena que descreve o trabalho de Gonçalo ali em sua novela
vai ser interrompida por uma retrospectiva bem grande que vai explicar a sua origem nobre. Tudo isso para mostrar que o Gonçalo Mendes Ramírez é certamente o mais genuíno e antigo fidalgo de Portugal, que os Ramírez vieram antes até da fundação de Portugal e que ele é o último Ramírez. Quando a gente observa o título, a Ilustre Casa de Ramírez, o casa aqui se refere à família. A família Ramírez, que aqui vai ser uma família fictícia. Ilustre porque é muito importante, muito nobre, faz diferença na história de Portugal. Essa família é ilustre por quê? É ilustre devido ao seu passado. E esse seu passado se mistura à história de Portugal. O primeiro Ramírez tinha surgido lá no século X, dando início a uma linhagem de homens destemidos e cavaleiros honrados. Então, como eu já mencionei, né? É uma família fictícia, mas conforme vai sendo feita a retrospectiva ali, ela participa, ela está presente nos grandes eventos históricos de Portugal. O narrador é quem vai contando tudo pra gente. No entanto, conforme Portugal vai decaindo, os Ramírez também vão decaindo. A nobreza de caráter também vai desaparecendo. A situação financeira também não será das melhores. Então, os Ramírez se parecem muito com Portugal. Tiveram um período de glória, mas naquele momento não estavam tão gloriosos assim. Para vocês terem uma noção, o pai do Gonçalo, que ficava mudando de partido político, uma hora era do Partido Regenerador, outra hora era do Partido Histórico, ou seja, mudava conforme a conveniência, né? Ele só foi nomeado governador civil de Oliveira, que era a cidadezinha ali perto da Torre de Gonçalo, para ser afastado de uma mulher. Então, nada glorioso o pai do Gonçalo. O Gonçalo, o nosso protagonista, ele era bacharel formado, tendo um R no terceiro ano. E foi quando ele estava, inclusive, no terceiro ano da faculdade, que ele estreou nas letras. Ele tinha feito uma publicação. O seu amigo José Lúcio Castanheiro tinha fundado um semanário, A Pátria, como o nome já diz, né? Extremamente patriota, com o objetivo ali de despertar o nacionalismo, o patriotismo da população. E o Gonçalo publicou o Dona Guiomar, que tinha sido escrito por ele e tinha feito até um certo sucesso. Animado com isso, o Gonçalo começa a escrever o romance que a gente falou lá no início da obra. A Torre de Dom Ramírez, que ia contar a história de um antepassado seu, lá da Idade Média do século XII, o Tructezindo Mendes Ramírez. Só que depois a escrita não estava rendendo, não estava saindo, o Gonçalo meio que abandona essa história. Acaba acontecendo a morte do pai dele, o pai do Gonçalo vai deixar muitas dívidas, então a situação do Gonçalo financeiramente está complicada, porque ele não trabalha, né, gente? Trabalhar no século XIX era coisa para pobre. O Gonçalo não trabalha, ele quer viver da propriedade, ele arrenda a propriedade dele, então ele fica planejando como ele poderia conseguir dinheiro e resolver a situação financeira ali, né? Afinal de contas, ele não podia mostrar que a família dele estava decadente, pense em ser deputado, mas como ele conseguiria o cargo? E ele pensa isso por situação financeira, para realmente resolver a sua vida. Bom, passa um tempo, o Castanheiro decide criar uma revista quinzenal. Ele quer criar os Anais de Literatura e História e ele pede para o Gonçalo: e aquele romance que você estava escrevendo, Gonçalo? Ah, não escrevi mais, retoma esse romance. Pode ser mais curto
escreve aí uma novela e vamos publicá-lo nos anais. É necessário retomar o sentimento nacional. O que vai ficar claro em vários momentos do livro, gente, é que o que o Gonçalo quer com a publicação dessa novela que ele vai escrever ficar famoso para conseguir um cargo político. Só que para escrever, ele vai se basear num poema de seu tio Duarte. O tio Duarte era irmão da mãe de Gonçalo. O nome do poema era O Castelo de Santa Irineia. Era um poema épico e assim, só que tinha sido publicado em um jornal bem pouco popular, que já não existia mais. Então não era um poema famoso. E o Gonçalo vai pegar muitas partes desse poema na escrita. E chega até a pensar, será que é plágio? Ah, mas quem pode ter mais direito a um poema que fala dos Ramírez que um Ramírez? Gente, lógico que é plágio, né? Mas o Gonçalo conclui que não. O Gonçalo vai ser um personagem completamente complexo, paradoxal, esférico, vai ser, tem aprofundamento psicológico e assim, uma hora ele tem uma atitude super honrada, de bom coração, honesta. Em outro momento, é o extremo oposto. Ele quer tirar benefício da situação, ele mente, ele age em benefício próprio. Então é um personagem que muda muito de acordo com as situações que se apresentam para ele. E um dia ele estava tentando lá escrever a novela dele, né, dar continuidade à novela, quando o homem para quem ele arrendava as terras ali da sua quinta, o Manuel Relho, começa a tirar pedras na torre. O Gonçalo, em vez de enfrentá-lo, ele arrendava essa quinta por 800 mil réis, em vez do Gonçalo enfrentá-lo, ele se tranca e deixa lá que os criados que se virem com o Manuel Relho. Esse Manuel Relho, por um bom tempo, tinha sido um bom homem, digamos assim, mas começou a beber demais, bater na mulher, arrumar confusão e agora aparece lá na casa do Gonçalo fazendo isso. Gente, então o Gonçalo admira seus antepassados, super honrados e gloriosos, mas está longe de ser como eles. Afinal de contas, se tranca no quarto com medo do Relho. Então, olha a situação, né? Os empregados vão dar um jeito no Manuel Relho e no dia seguinte ele convoca o regedor, explica a situação e encerra-se então o arrendamento com esse cara. Em seguida, vai aparecer um lavrador dos Bravais, o José Casco, propondo arrendar a torre. Só que o Gonçalo decide subir o preço de 800 mil réis para 950 mil réis. Gente, ele precisa de dinheiro. Então, né, da onde ele vai tirar esse dinheiro? O cara hesita, mas acaba concordando em pagar os 950 mil réis e para firmar o acordo, o fidalgo, o Gonçalo, aperta a mão do lavrador. Então ele tinha dado a palavra dele e há um aperto de mãos. Isso deveria valer para o negócio concluído. Afinal de contas, era a palavra de honra de um fidalgo. Bom, depois disso, Gonçalo vai ficar pensando que ele devia visitar o velho Sanches Lucena, que tinha sido eleito novamente deputado. O Gonçalo não gosta do Sanches Lucena, acha ele um velho, ele tem mais de 60 anos, mais de 60 anos pro século XIX era bastante, né? E acha que o Sanches Lucena tá fazendo cargo de deputado. Cargo de deputado tinha que ser meu. Mas era importante ter boas relações, então não era necessário ser falso, coisa que o Gonçalo sabe ser muito bem. Aí ele acaba enrolando, não vai visitá-lo naquele dia. O Gonçalo tem 3 grandes amigos, o João Gouveia, que é administrador do Conselho de Santa Clara, que dá muitos conselhos políticos ao Gonçalo. O Antônio Villa-Lobos, que é o Titó, que é um boêmio aí, que adora curtir a vida. E o Videirinha, que era ajudante de farmácia, né, era humilde.
e poeta. Ele vai escrever um fado aí que a gente vai ver daqui a pouco, muito bonito e importante, sobre a vida dos Ramírez, sobre a história dos Ramírez. Bom, aí o Titó, o Antônio Villa-Lobos, vai convidar o Gonçalo para jantar lá em Vila Clara. Tá bom. O Gonçalo avisa a sua criada Rosa que não vai jantar naquela noite, só que já tinha um monte de comida feita e tudo mais. E aí ele manda ela levar a comida para Crispola, que era uma viúva cheia de crianças que estava passando necessidade, e manda um bilhetinho bonito juntos, né? Dizendo que espera que as coisas melhorem e tudo mais. Gente, lembra que eu falei que o comportamento do Gonçalo é contraditório? Aqui ele está lá ajudando, né, mandando a comida para a mulher. E que atitude bacana, né? Chega lá o jantar, os amigos vão beber muito. E aí eles vão começar a falar do André Cavaleiro, que neste momento era governador civil de Oliveira e era de um partido político contrário ao do Gonçalo. O André Cavaleiro é do Partido Histórico, enquanto o Gonçalo é do Partido Regenerador. E o Gonçalo odeia o André Cavaleiro de todas as maneiras. E é só ouvir o nome do André Cavaleiro que ele começa a falar muito mal do cara. Só que as pessoas acham que o Gonçalo odeia o André Cavaleiro e até exagera nesse ódio por questões políticas. Só que não é verdade. Eram questões pessoais. O André Cavaleiro, antes, mais jovenzinho, ele ainda é jovem, mas mais jovenzinho, ele tinha cortejado a Gracinha, que era irmã de Gonçalo. Então, por um tempo, ele a cortejou, dando a entender que se casaria com a Gracinha. E a mãe do André Cavaleiro não gostava da Gracinha, principalmente quando ela morreu, pensaram o quê? Agora o André Cavaleiro pede a mão da Gracinha, não há nada mais que impeça esse casamento. Só que na verdade ele viajou e não deu satisfação. Então, gente, a Gracinha vai sofrer muito, porque a Gracinha era de fato apaixonada pelo André Cavaleiro, o amor dos 16 anos. A Gracinha vai ser uma personagem assim bem bobinha, iludida, que acredita em príncipe encantado. E o Gonçalo, logicamente, vai odiar o André Cavaleiro por conta disso. Olha o que fez com a irmã dele. Fez a irmã dele de tonta. E aí a Gracinha, desiludida no amor, acaba se casando com o José Barrolo, que era um homem muito, muito rico. Dono, senhor de uma das casas mais ricas de Amarante. Um homem bom que gostava muito dela. E assim, um casamento por conveniência, né? Porque a Gracinha, desiludida com o amor com o André Cavaleiro, e aí aparece um homem rico e resolve-se o problema, né? Bom, a questão é que esse José Barrolo nem imaginava que a Gracinha e o André Cavaleiro tiveram um envolvimento. E o Barrolo tem até uma simpatia pelo André Cavaleiro. Foi o Gonçalo que não deixou o Barrolo se aproximar do Cavaleiro. Lógico, sem dizer a verdadeira questão, né? Pra vocês verem como o Barrolo é bobo, ele meio que, né, segue o que o Gonçalo, entre aspas, segue o que o Gonçalo diz. Bom, lembram que eu falei que o Videirinha tinha escrito um fado? O fado do Ramírez. O Videirinha começa a tocar e cantar esse fado que enaltece essa gloriosa família. No dia seguinte, a novela que o Gonçalo está escrevendo vai ganhar forma e ele vai mostrar o Tructezinho Mendes Ramírez, seu antepassado, como um homem honrado, de palavra, que fez uma promessa ao rei Dom Sancho de proteger e defender as suas filhas, principalmente a infanta Dona Sancha. Estava havendo, né, uma briga entre os filhos desse rei após a morte do rei Dom Sancho. Estava havendo uma briga entre as filhas dele, as infantas Dona Teresa e Dona Sancha, com o atual rei, filho do Dom Sancho, o Dom Afonso II. Então, o Tructezinho Mendes Ramírez tinha feito
uma promessa ao antigo rei Dom Sancho, iria manter a sua palavra. Aí nós vemos o que a escrita do Gonçalo estava rendendo, e o Mendo Paz, que era amigo do então rei Afonso II e genro do Truquetezindo, vai conversar com ele, vai até a casa dele e diz: olha, Truquetezindo, não fica não contra o rei, não fica a favor das infantas não, vamos deixar paz, porque se você ficar do lado delas vai haver luta. Gente, o que estava havendo? Esse então rei, o Dom Afonso II, estava desrespeitando o que seu pai tinha deixado em testamento. E o Truquetezindo tinha feito uma promessa. Então o Truquetezindo não cede, mesmo que isso coloque contra o então rei. E ele diz: de mal ficarei com o reino e com o rei, mas de bem com a honra e comigo. O que fica claro então? Que o Truquetezindo coloca sua honra acima de tudo. No entanto, ironicamente, logo depois do Gonçalo escrever essa cena, ele vai ter uma atitude nada honrada. O Gonçalo vai ter uma atitude nada honrada. Aparece lá na torre para conversar com ele o Manuel Pereira, que é um lavrador, querendo arrendar a propriedade. A princípio, o Gonçalo diz que já arrendou a propriedade para o José Casco dos Bravais. Mas aí, quando o Pereira lhe diz que pagaria de arrendamento 1,150 mil réis, bem mais do que ele tinha arrendado por 150 mil réis, o Gonçalo volta atrás. Diz que não tinha assinado o contrato, que nem que tinha dado palavra, de fato, que tinha ficado assim meio no ar o acordo entre ele e o Casco. Ou seja, gente, para receber mais dinheiro, o Gonçalo quebra sua palavra. Algo nada honrado. E vai dar rolo, né? Que o Gonçalo tinha dado a palavra dele. Podemos esperar que vai ter rolo depois disso. Bom, o Gonçalo decide finalmente visitar o Sanches Lucena e a sua esposa, Dona Ana. A esposa dele era muito mais nova que ele, o deputado, né? Uma mulher de origem muito humilde, filha do açougueiro. O Gonçalo a retrata sempre como bastante vulgar, mas extremamente linda. E aí, no que ele está indo, ele chega até a quinta do Sanches Lucena, ele tinha saído, tinha ficado doente por um tempo, melhorou e depois tinha saído. O Gonçalo acaba encontrando um trabalhador muito machucado mesmo. O Gonçalo tinha ido de égua, né? Ele estava montado na égua. Esse trabalhador mal conseguia andar. O que o Gonçalo vai fazer, gente? Vai descer da égua e vai mandar o trabalhador ir na égua até a casa dele. Gente, de boa, sim, de coração, sem querer se beneficiar da situação. O trabalhador até recusa, não imagina o fidalgo no chão e eu aqui todo humilde na égua, mas o Gonçalo ordena. Ninguém esperava aquilo e eles vão andando desse jeito. Gonçalo no chão, o trabalhador na égua, quando ele encontra o Sanches Lucena e a Dona Ana, que ficam inconformados com a cena. E ainda o Gonçalo empresta a égua para o trabalhador ir até sua casa e fica ali esperando alguém da família do lavrador trazer essa égua de volta. Gente, o Sanches Lucena fica todo inconformado com a cena, mas não deveria. Ele é deputado, ele deveria trabalhar a favor do povo, mas não, é um homem que só pensa em poder, essa família é melhor que essa família, é uma hierarquia social tremenda, né? Um assunto chato. E aí eles ficam conversando e o Sanches Lucena menciona que o Titó virava e mexia e ia até a casa dele. O Gonçalo acha estranho o nosso Titó frequente sua casa. Ele nunca mencionou nada. Por que meu amigo Titó não mencionaria que tem relações ali, né, de visita com Sanches Lucena? E o mais estranho é que quando menciona o nome do Titó, a Dona Ana Lucena fica extremamente sem jeito. Bom, voltam com a égua do Gonçalo, ele pode finalmente regressar.
Aí a Gracinha, a irmã do Gonçalo, ia fazer aniversário e ele vai até a casa dela para comemorar, né? A casa da Gracinha e do José Barrolo. E ele vê o André Cavaleiro rondando a casa da Gracinha, não gosta nada daquilo. Gente, o André Cavaleiro não presta, ele é um conquistador. O que ele quer de verdade é conquista, depois joga fora. E agora a Gracinha estava casada, né? Então seria uma conquista diferente. Meu Deus. O Gonçalo fica morrendo de raiva. Aí ele vê a Gracinha, o Barrolo, elogia os dois, né? Fala, ai, não tá grávida ainda, quero um sobrinho, quero que o nome dele seja Truquetezindo, para levar o nome dos Ramírez, porque o dos Barrolos pode acabar. Ele é super brincalhão, né? Super agradável. E aí, conversa vai, conversa vem, ele comenta que tem ideias de ir para a África. Portugal tem colônias na África, né? E acham aquilo um horror, imagina ir para a África. Quando Gonçalo vai se trocar, ele olha pela janela e vê novamente o André Cavaleiro rondando ali e fica inconformado. O José Barrolo, por sua vez, não gostava dessa implicância do Gonçalo com o André Cavaleiro, mas ele não sabe o verdadeiro motivo, né? Para piorar, gente, o Gonçalo acha que a Gracinha ainda tem lá no interiorzinho do peito alguma coisa pelo Cavaleiro, que ela sente ainda alguma coisa por ele. Bom, o Titó também vai a Oliveira. Vão questionar sobre a intimidade que ele tem com os Lucena, porque ele nunca tinha mencionado, e ele vai ficar sem graça, assim como a dona Ana tinha ficado. Aí, né, o Gonçalo tinha que assinar o contrato de arrendamento lá da terra, aproveitando que ele já estava com Oliveira, e vai conversar com o Guedes. E conversando com o Guedes, que é responsável por essa parte, ele vai descobrir que o André Cavaleiro transferiu um tal de Noronha de lugar de trabalho simplesmente porque esse Noronha impediu que o André Cavaleiro ficasse dando em cima da irmã dele, que ela não quis nada com ele. Gente, todo mundo sabia que o André Cavaleiro era conquistador. O Gonçalo espera que essa infâmia tenha apagado o Cavaleiro do coração da sua irmã, que ele vai contar toda essa história em voz alta pro Barrolo, pra Gracinha ouvir, então ele conta bem alto, pensando, né, que assim, tomara que ele esqueça esse André Cavaleiro, e ele escreve um artigo denunciando o que o André Cavaleiro fez pro jornal. Só que ele assina com um pseudônimo de Juvenal, não assina com seu verdadeiro nome, só que pelo pseudônimo todos vão saber que é ele, porque o pai dele assinava com esse pseudônimo também. Então, né, nossa, não foi muito esperto. E ele volta para casa antes do jornal ser publicado. Aí a gente acompanha o primeiro capítulo da novela. O Truquetezindo tinha mandado, ele volta a escrever, né? O Truquetezindo tinha mandado seu filho Lourenço organizar uma expedição para salvar as infantas para protegê-las. Lembremos que o Truquetezindo tinha recusado ficar ao lado de Dom Afonso. Aí ele entra no segundo capítulo da novela e a gente conhece o Lopo de Baião, o bastardo. O bastardo era filho ilegítimo, né? Que era muito lindo e loiro e por isso era chamado de Claro Sol. Esse Lopo de Baião, o bastardo, ele tinha se apaixonado pela filha do Truquetezindo, pela dona Violante. E ela também tinha se apaixonado por ele. Era um amor correspondido. Mas o bastardo pertencia a uma raça inimiga dos Ramírez. E quando ele pede a mão da moça pro Truquetezindo, ele nega. E aí, né, claro que o Claro Sol não vai gostar nada disso. E acaba tentando raptar a dona Violante. Mas não dá certo. E desde então, imagina, tentou raptar a filha do Truquetezindo. E desde então, arder ainda mais forte o rancor, o ódio
entre os Baião e os Ramírez. E inicia-se então a Guerra das Infantas e o Claro Sol está do lado do Dom Afonso e o Truquetezindo está do lado das infantas. Lembremos novamente que essa história do Truquetezindo se passa lá no século XII, né? Nós vamos ver a coragem do Lourenço Mendes Ramírez e seus homens enfrentando a tropa do Lobo de Baião, do Bastardo, mas o Lourenço acaba sendo preso. Então, novamente, né, nós vemos que os antepassados do Gonçalo são muito honrados, corajosos, e aí a gente vê que lembra da palavra que o Gonçalo tinha dado e não cumpriu? Pois é. O Casco, o lavrador a quem ele tinha dado a palavra, vem tirar satisfação pro Gonçalo. E o Gonçalo faz o que, gente? Acaba fugindo de medo dele. Corre pedir ajuda pro João Gouveia, né? E quando ele vai pedir ajuda pro amigo, ele fica sabendo que o deputado Sanches Lucena tinha morrido. Agora a cadeira de deputado estava vaga e a dona Ana Lucena estava viúva. Lembremos que ela não tem origem nobre. Há uma vaga de deputado que o Gonçalo queria. Ele precisava do cargo para recuperar ali a situação financeira da família. Só que o partido dele era de oposição e ele não poderia concorrer à vaga. O que o João Gouveia fala? Viu? Você precisa se candidatar ao cargo. Mas para se candidatar, você precisa mudar de partido, fazer as pazes com o André Cavaleiro para que ele te indique ao cargo. E ele acha que o André Cavaleiro jamais vai indicar ao cargo. O João Gouveia acha que sim, fica tranquilo. O André Cavaleiro vai aceitar. E, gente, o André Cavaleiro tinha interesse na Gracinha. Tinha interesse em conquistar a Gracinha, casada agora, né? O Gonçalo pensa que colocaria a Gracinha em risco, mas mesmo assim acaba tomando a decisão de se reconciliar com o André Cavaleiro e consegue que ele o indique a vaga e ele fica então candidato à vaga de deputado. Claramente, bem rapidinho, o André Cavaleiro passa a frequentar a casa da Gracinha novamente, ia cortejá-la. E o Barrolo, um cego que não enxerga as coisas, né, gente? Meu Deus do céu. O Gonçalo, outro cara de pau, viu? Porque também vai começar a cortejar alguém. Sabem quem? A dona Ana Lucena, de quem ele falou mal, mas que agora estava viúva e riquíssima. Ela herdou toda a fortuna do Sanches Lucena. E casar-se com ela resolveria sua situação financeira também. O Castanheiro procura o Gonçalo, fala, viu, e a novela? Você não está escrevendo, não? Ou você escreve logo, eu não publico mais. O Gonçalo, então, retoma a escrita da sua novela. E a gente, eu adoro essa história da novela, eu adoro. O que vocês estão achando? Ai, gente, eu esqueci de dizer. Caso vocês estejam gostando aqui do nosso vídeo, curte, comenta, compartilha. Se você quiser apoiar o canal, você pode comprar qualquer produto da Amazon pelo nosso link, que está aqui no box de descrição, que você ajuda o canal sem pagar nada mais por isso. Você pode ser membro do canal por um valor bem baixinho ou fazer alguma doação pelo botão Valeu de R$2, por exemplo, valor bem baixinho, mas que para mim faz muita diferença e me ajuda a manter o canal e trazer cada vez mais conteúdo de qualidade para vocês. Bom, retomemos a novela aí que o Gonçalo está escrevendo. O Lourenço, filho do Truquetezindo, está preso. O Lobo de Baião, o bastardo, faz então uma proposta para o Truquetezindo. Eu troco a vida de seu filho pela mão da Dona Violante. Bem esperto, hein? O Truquetezindo diz não. E o Lourenço vai ser assassinado. Gente, consequentemente, os Ramírez vão querer se vingar, né? Bom, o Gonçalo, parando a novela aí um pouquinho, né? Depois a gente vai descobrir o que acontece no final dela.
o Gonçalo vai pegar a Gracinha de conversinha, trocando palavras de amor com o André Cavaleiro e fica inconformado e se culpa por aquilo. Aí ele envia os 3 primeiros capítulos da novela pro Castanheiro. Gente, eu tô adorando a novela dele, apesar de ser bem aí um pouquinho de plágio do poema do tio, mas eu estou adorando a história. E chega a pensar que para salvar a irmã dele, talvez fosse melhor casar logo com a dona Ana Lucena e se afastar do André Cavaleiro. Porque assim ele não precisaria, né, mais ter esse problema de dinheiro para resolver. No entanto, Titó, seu amigo, lhe diz o quê? Que não era uma boa casar com a dona Ana Lucena, porque ela teve um amante enquanto estava casada. O Gonçalo desconfia que o amante, na verdade, era o próprio Titó, né, gente? Pelo que a gente viu ali na história, era bem provável que era o Titó. Aí um dia, o Barrolo vai chamar o Gonçalo para conversar sobre uma carta ali que ele recebeu das irmãs Lousada. As irmãs Lousadas, manas Lousadas, são as fofoqueiras terríveis do livro. Sim, elas não prestam, elas não têm caráter, sabe? Só querem saber de falar da vida dos outros. E elas tinham escrito uma carta para o Barrolo, em que falavam de uma briga do Gonçalo, em que ele tinha arrancado a orelha de um valentão dali, que era verdade. Até admiram o Gonçalo por ele ter feito isso, mas também ali sugeria alguma coisa entre o André Cavaleiro e a Gracinha. O Barrolo meio tontão, né? Não entende muito bem, vai mostrar para o Gonçalo. Lógico que o Gonçalo vai defender a irmã, tirar isso da cabeça do Barrolo, só que às escondidas o Gonçalo mostra essa carta para Gracinha e ele diz: toma cuidado, pensa no que você está fazendo. Bom, lembram que o Gonçalo tinha enviado os 3 primeiros capítulos da novela para o Castanheiro? Gente, ele recebe inúmeros elogios, novela muito boa, desiste de querer se casar com a dona Ana Lucena e finaliza a sua novela. O que vai acontecer? Então, retomemos a novela. Os Ramírez vão querer se vingar do bastardo. Ele é capturado. Gente, vai ser bem cruel. O bastardo é capturado, morto e pendurado em um mastro à beira de um rio cheio de sanguessugas que atacam seu corpo na frente dos guerreiros. A novela do Gonçalo vai ser um sucesso. Acontece a eleição, o Gonçalo consegue se eleger deputado, ele vai para Lisboa, só que logicamente, né, ele se destaca mais na sociedade que na política e finalmente ele vai realizar um antigo desejo seu, que é ir para a África. Ele vai passar 4 anos lá, vai voltar depois desses 4 anos, né, muito rico, com muita grana, e agora ele namora a Rosa, que é uma moça que, assim como ele, também tem origem nobre. O João Gouveia finaliza ali o livro comparando Gonçalo a Portugal, coisa que a gente já fez lá no início, né? O que parece que o Eça de Queiroz quer mostrar ali pra gente? Que assim como o Gonçalo, Portugal deveria retomar sua gloriosa tradição e seu império colonialista na África para se reerguer e voltar a ser uma grande potência. Gente, esse é o Ilustre Casa de Ramírez. Espero que vocês tenham gostado. Compartilhem o canal, divulguem conhecimento. Beijos e até a próxima. Tchau!